Flamengo joga amanhã, eu vou pra lá. Vai haver mais um baile no Maracanã. O mais querido tem Zico, Adílio e Adão. Eu já rezei pra São Jorge, pro Mengo ser campeão. O mais querido... Alô, amigo do Fla News, torcedores do Flamengo, internautas, estamos aqui hoje, né, com o ídolo do Flamengo, né, passou por uma formação dos maiores meio-campos, talvez, do Brasil, né, que é o Andrade, né, ídolo, meu ídolo, e acredito que também de todo o rubro-negro, né, e a gente vai falar aqui da carreira dele, sobre como jogador, como técnico, e eu espero que vocês apreciem. Andrade, obrigado por receber a gente aqui na sua casa, né? A gente está se sentindo muito prestigiado por isso, e a gente quer saber como foi a sua chegada às categorias de base do Flamengo. Antes de mais nada, meu bom dia, galera de Fla News. É um prazer estar com vocês, né? Tendo essa honra, essa oportunidade de estarmos juntos aí. A minha chegada ao Flamengo foi em 74, né? Eu sou de Juiz de Fora, Minas, sou mineiro, né? Sou de Juiz de Fora, e lá tinha um observador técnico chamado Vanir Reis, que tinha um conhecimento com a diretoria do Flamengo. E ele me vendo jogar no Tupi, né, nas divisões de base do Tupi, ele perguntou a mim se eu gostaria de fazer um teste no Flamengo. E era período de férias de escola, né? Talvez se não fosse período de férias, meus pais não deixariam eu vir para o Rio fazer esse teste. E eu tive essa sorte até nisso, que era um período de férias, mês de junho, julho, e ele me convidou para o teste, e eu vim fazer esse teste no Flamengo. Fiquei 2 semanas em teste, né? E fui aprovado, na época era menor, tive que voltar a Minas, meus pais dar autorização. E vim, morei quase 2 anos na concentração do Flamengo, que era na Aterro do Flamengo 66, antigo 66. E aí nasceu tudo, começou tudo, né? Tive a oportunidade de conhecer jogadores talentosos na época, logo que eu cheguei, e mais tarde a gente viemos jogar junto, que foi o Tita, o Adílio e o Júlio César. Eu fiz parte desse, era infanto juvenil na época, e juvenil, não tinha juniores. E eu tive a oportunidade de chegar e conhecer esse pessoal, né? Que foi a minha geração dentro do Flamengo, né? Já que o Zico, o Júnior, o Rondinelli, Cantarelli, Vanderlei, era uma outra safra, já era um grupo mais velho do que a gente. Então a minha chegada foi assim, através de teste, né? Fui fazer um teste com a cara e a coragem, que sabe que não é fácil. Você, o mineiro, saindo da sua terra natal para vir para o Rio, né? Meus pais é aquele pessoal bem tradicional, mineiro tradicional, né? E que o Rio é um lugar perigoso e tudo. Mas tive o consentimento dele e tive a felicidade de hoje estar no Rio, radicado no Rio durante, acho que tem aí uns 40 anos aqui no Rio. Né? Praticamente um carioca. E abri praticamente um carioca, né? Mais ou menos cidadão do mundo, né? Que nesse meio tempo eu rodei Venezuela, Itália, Roma, então rodei um pouco o mundo aí. O futebol nos dá essa possibilidade de você conhecer o mundo, conhecer muita gente aí fora. Agora até, assim, continuando a falar do seu início de carreira, eu pelo menos há pouco tempo que eu me descobri isso, que antes de você virar titular do Flamengo definitivamente, você teve uma passagem pelo ULA Mérida, né? Acho que é do México. Venezuela. Eu tive a ULA Mérida. E queria que você contasse um pouco por que você foi para lá e como que foi sua passagem lá. Uma história até muito interessante, né? A minha ida para lá. Eu já estava jogando no Infanto Juvenil de há 2 anos, era até capitão do Juvenil na época, quando houve uma mudança de diretoria, não, de comissão técnica. Chegando aqui uma mudança, ele veio com alguns jogadores de um outro clube, e nessa mudança toda eu acabei ficando sem espaço. Eu acabei de capitão, não tinha mais espaço no time juvenil. E então veio uma proposta. Tinha o Jorge Luiz Brochado, um jogador da minha posição, um volante, que jogava na seleção de base da CBF. E ele estava fazendo disputando um torneio na Venezuela. E um diretor do ULA Mérida lá, em contato com ele, perguntou se não tinha nenhum jogador do Flamengo que ele pudesse estar indicando para ir para a Venezuela. E chegando ao Brasil, ele veio falar comigo se eu não gostaria de ir para a Venezuela. E por coincidência, o Jorge Luiz era um jogador da minha posição. E éramos amigos, que ele era de Barra Mansa, somos amigos até hoje. Perguntou se eu não gostaria de estar indo para a Venezuela, né, me tornar profissional, né, um saláriozinho, um salário na época até bom de $1.000, $1.200.
Eu me vendo naquela situação de não ter espaço naquele momento no Flamengo, depois de tanto tempo, eu falei que gostaria, que iria. Na época, o Flan Calassi era o nosso preparador físico, gostava muito de mim, o Flan Calassi, mas você vai? Eu falei, vou, Flan Calassi, vou que eu preciso jogar, eu tenho que jogar, e aqui eu estou perdendo espaço aqui. E foi assim, fui para o Venezuela, me profissionalizar em 77. O bom é que eu fui jogando em posição diferente, não fui jogando na minha posição como volante, fui como meio atacante, às vezes fui atacante. Fiquei 2 em 77, 78, 77. Eu fui vice-artilheiro do campeonato, fiz 14 gols. E o ano seguinte eu fui artilheiro do campeonato, fiz 21 gols dentro do campeonato, dentro da competição. E como eu falei, para mim foi uma experiência assim maravilhosa, porque eu jogava como meio atacante, às vezes quando não tinha treino, jogava de atacante. E o futebol da Venezuela na época era o 4º ou 5º no esporte da Venezuela, sabe? Mas em termos de experiência, de currículo, para mim foi importantíssimo. Quando eu voltei ao Flamengo, eu voltei jogando na minha posição de origem, que era o volante, mas eu já tinha uma experiência, já tinha, sabe? Quando passava do meio campo, eu já sabia o que fazer com a bola, pela experiência que eu vivi na Venezuela. E até hoje o que falta é esse volante, né, que sabe receber e passar bem a bola para o meio armar. Hoje em dia no futebol brasileiro pelo menos está escasso, né? Sabe receber, sabe ter um passe de qualidade, articular uma jogada com um atacante, com o meia chegar, sabe? Então isso eu sou muito grato a essa passagem, porque quando eu passava do meio eu sabia o que fazer com a bola pela experiência que eu adquiri lá, né? De colocar um colega na cara do gol, de fazer uma jogada de fundo, levantar a cabeça e dar para trás. Então, eu acho que tudo isso serviu de aprendizado para mim. Foi importante essa passagem lá. Muitos acham que o futebol era um futebol atrasado, hoje o futebol evoluiu muito. Ainda brigo com eles, ainda brigo com as pessoas ainda, né? Que eu tive da minha parcela, né, do futebol venezuelano. Dei uma pequena parcela do futebol venezuelano. Você chegou a conquistar títulos lá? Não, nós não tínhamos um time de ponta, sabe? Era um time mediano, quer dizer, eu fui artilheiro lá no time mediano, sabe? Isso que eu despontei. Era um time que chegava 4º, 5º colocado, mas não era aquele time para chegar para disputar o campeonato. Quando você retornou ao Flamengo, né, em 78, né, vindo da Venezuela, aquele time que o Flamengo depois veio a ganhar tudo, já estava mais ou menos com a base formada. Como que você conseguiu ali a sua titularidade? Bem, eu voltei e eu tinha mais ou menos uma base montada, né? E eu pensei, pô, no lugar do Zico eu não tenho chance nenhuma. É o maior jogador da história. Aqui esquece. Aqui eu não posso competir. Aí tinha o Adílio que estava despontando. Foi pro Adílio também, não tem como brigar também naquele momento ali. E tinha o Carpegiani que vinha, mas já vinha com problema de panturrilha, jogava um jogo, o outro não jogava, vinha com muita dificuldade. Sendo que em 78 o Carpegiani foi eleito o melhor jogador de futebol carioca. Mas eu sabia que em pouco tempo o Carpegiani ia parar de jogar. Falei, pô, eu vou voltar aqui que eu vou voltar para a minha posição de origem. Vou fazer uma sombra pro Carpegiani aqui, dar uma pressão nele. E na boa, né? Porque o Carpegiani é um grande amigo, eu aprendi muito com ele, entendendo? E fui ficando ali no banco, fui entrando aos pouquinhos, né? O Flamengo está ganhando. Aí o Coutinho me colocava para segurar o resultado, sabe? E a coisa dava certo, foi indo. Aí o Coutinho chegou uma hora e falou, pô, tem que arrumar um espaço para ele. Ele tem que ter um lugar para ele. Tanto que em 80, na primeira final do Brasileiro contra o Atlético Mineiro, quem joga eu e o Carpegiani como volante. E por vários jogos jogou eu e o Carpegiani como volante. Aí às vezes o Adílio ia para a ponta esquerda, entendendo? E assim foi, a coisa foi acontecendo. Já meio de 79, eu já era titular do Flamengo. Eu já era um dos titulares do Flamengo. Mas foi esse processo, né? Até que o Carpegiani se aposentou. Andrade e Adílio Zico, talvez para você ser a melhor formação de meio que você tenha jogado? Ah, não tenha dúvida, né? E as pessoas dizem que foi o maior meio-campo da história do Flamengo, né? E isso ficou marcado no Flamengo. Todo flamenguista sabe de cor, né? Aquele meio-campo de 80, todo mundo sabe, Andrade, Adílio e Zico. Eu acho que foi o melhor meio-campo da história do Flamengo, né? Individualmente teve grandes jogadores como Dida, teve Dequinha, o próprio Carlinho, mas o meio-campo mesmo que formou, acho que esse meio-campo vai ficar para a história do clube. Com certeza. Agora,
você trabalhou, claro, com vários treinadores, mas qual teve assim, a maior importância na sua carreira e para você, melhor com quem você tenha trabalhado? Na verdade, todos eles te acrescentam alguma coisa, né? Te passam alguma coisa positiva, sabe? Mas acho que o mais mesmo me influenciou na minha carreira, acho que o mais foi o Cláudio Coutinho, cara, né? E olha que ele não veio do futebol, ele era um militar, né? Mas ele era uma pessoa estudiosa e ele que trouxe naquela época, trouxe dos Estados Unidos o overlap, ponto futuro, ocupação de espaços vazios. Ele que implantou tudo isso naquela época, nos anos 80. Tem clubes que jogam com a formação agora, que nós já jogávamos há 40, 30 anos atrás, a gente já jogava dessa forma, né? E hoje tem muitos clubes jogando desse jeito, né? Com um atacante fixo, dois caras abertos, que era o título livre, é a forma como estão se jogando hoje. E esses dois não são dois pontas, né? Eles ocupam os espaços. E sem a bola eles preenchem o meio campo, entendeu? Ajuda a marcar. Ajuda na marcação. É até mais ou menos como o Flamengo vem jogando até atualmente. Né? Até como vem atualmente. E eu implantei isso em 2009. Em 2009 eu fazia isso. Só que eu fazia o Zé Roberto pelo lado esquerdo e o William revezando com o Léo Moura pelo lado direito e o Adriano centralizado. Então, assim, uma coisa que eu aprendi com aquele time nosso da década de 80, que eu aprendi com o Coutinho. Eu utilizei alguma coisa em 2009. Tentei e deu certo, sabe? E acabou dando certo, né? E até em 81, quando do falecimento do Coutinho, naquela decisão contra o Vasco, aí depois teve aquele jogo do Ladrilheiro, o Vasco tinha que vencer 3 jogos, Foram né? 3 jogos seguidos, mas né? A morte do Coutinho foi muito recente, aquilo realmente abalou muito o grupo? Abalou, aquilo mexeu muito com o grupo, o grupo ficou muito sentido. Nós tínhamos 3 jogos, perdemos 2 primeiros, perdemos o jogo esse da morte do Coutinho, que abalou o grupo, depois um outro jogo meio de semana que choveu muito no Rio, 1 a 0, o campo está alagado, o gol do Roberto, que a bola parou na água. E tivemos aquele domingo de sol, né? Domingo flamenguista, é o domingo do Flamengo, é domingo de sol do Maracanã. E aquele time não tinha como deixar passar. Aquele terceiro jogo, ele não podia perder 3 jogos seguidos pelo Vasco, com todo o respeito ao time do Vasco. E foi um show, né? Abrimos 2 a 0, nos 36 no finalzinho, fizeram 2 a 1. Foi o jogo do Ladrilheiro entrou, que eles falaram que o Ladrilheiro entrou para o segundo jogo, mas aquele time ali estava mais próximo de fazer o terceiro do que tomar o segundo, entendendo? Então a gente estava bem mais próximo de fazer o terceiro. Porque é um time acima da média, né? Aquele time ali, em relação aos demais do Rio, era um time que estava no nível muito acima dos demais times. Eu fiz agora em agosto 28 anos, então eu não tive o privilégio de ver vocês jogarem aquele time, e aí eu fico baixando, ou então os amigos meus me dão os jogos completos. Eu estava assistindo esse do Ladrilheiro, o time, meu pai é vascaíno, né? Até o pessoal, pô, você tem sangue sujo, seu pai. Pô, cara, não vou fazer o quê, né? Mas ele nunca me influenciou errado, ele deixou ser Flamengo, então aí eu acompanho vocês pelos meus DVDs, né? Mas, assim, a emoção, eu não tenho como assim te explicar. Por exemplo, quando eu vejo aquele gol do Rondinelli em 78, aquele na época do Vasco, o seu gol, o 6º contra o Botafogo, por causa da história toda de 72, né? Foi aquele 6 a 0, e a emoção é como se eu estivesse vendo também. Eu falo assim, cara, como é que pode ter, mas assim, criado, né, cara? Como que. Não, o Flamengo é uma coisa que não tem. Costuma brincar, né? Quem viu, aquele time viu. Quem não viu vai ver por DVD hoje. O Nunes me falou a mesma coisa. Falou, cara, quem viu, quem não viu. O time ficou para a história, né? Entrou para a história do clube, entendeu? Acho que até para a história do futebol brasileiro. Com certeza. E assim, o Flamengo que eu passei a amar, e o Flamengo que eu vejo assim, que deu certo, é aquele Flamengo. Foi um time amado e respeitado por todos, né? Pelo mundo todo, né? Até porque nós fizemos uma final de um mundial contra um time que era imbatível na Europa, né, cara? O time livre, que era um time imbatível na Europa, nós fomos lá e precisamos de um tempo para definir o jogo. Até pelo respeito que a gente tinha a todos os adversários, né? Seja o livre, seja um time menor, Volta Redonda, Portuguesa, o nosso respeito era o mesmo, entende? Então nós tivemos um tempo para acabar com o jogo. E poucas pessoas sabem que o Liverpool naquela época era tipo como se fosse o Barcelona, assim, hoje em dia. Tinha ganho, sei lá, 4 Ligas dos Campeões, Campeonato Inglês, era um time mesmo
de ponta e muito forte na Europa. É, um time temido na Europa, né? É um time temido na Europa, como você bem falou, era o Barcelona atual, era o atual Barcelona. E nós fomos lá e destruímos em um tempo, entendeu? Agora, por que depois, assim, você, né, vamos botar, você voltou em 78, em 88 você se transferiu para o Roma, né? Por que você decidiu sair do Flamengo? Cara, era uma oportunidade que eu tinha de dar uma melhorada na minha vida financeiramente, né? É o sonho de todos os atletas, né, cara? Teu sonho é esse, é jogar no Brasil e ir para a Europa, jogar na seleção brasileira. Então é uma realização que você tem de criança, sabe? Eu não me contentava só, o Flamengo era o máximo, mas eu tinha que buscar algo mais, alguma coisa mais eu jogava na Europa. E naquela época era a Itália ou a Espanha, que eram os grandes centros, né? Então, para ter aquilo no seu currículo. Hoje eu joguei no Flamengo, tive na Itália, joguei na Roma e tive a passagem para a seleção brasileira. Eu acho que todo sonho do atleta é esse, né? Qualquer garoto que está iniciando aí hoje, ele vai atingir a carreira num grande clube no Brasil, mas ele quer jogar fora do país, até por uma realização financeira melhor. E até quando você retornou, né, lá da Roma, por que você não voltou para o Flamengo e fechou justamente com o Vasco? Eu voltei para o Flamengo, né? Fiquei 2 semanas treinando no Flamengo, o Tele era o treinador, mas só que naquela época eu estava voltando da Roma e o Júnior voltando do Pescara. Então começaram a circular dentro do clube que o meio campo ficaria com uma idade muito avançada comigo e o Júnior, entendendo? Aí o presidente estava viajando naquela época, eu esqueci o nome dele, ele estava viajando, nesse intervalo acabaram acertando com o Júnior e eu percebi que não ia ter espaço, não ia acontecer, né? Eu tive uma proposta do Fluminense, estava quase acertando com o Fluminense, mas o Vasco estava montando um grande time na época, que até fala Cele Vasco, montando um grande time. E eu, como sou uma pessoa vencedora, vou pro Vasco, né? Esse time aqui eu tenho possibilidade de conquista, como aconteceu, entendendo? Mas tudo aconteceu dessa forma. Eu fiquei 2 semanas treinando no Flamengo, para tentar um acerto, e não aconteceu. E quando eu vi que eu não ia ter espaço mais dentro do Flamengo, aí eu fui jogar no Vasco. E lá eu deixei grandes amigos, fui campeão brasileiro pelo Vasco em 89, campeão pelo Ramon de Carranza, um torneio importante na Espanha, tá entendendo? Mas foi por isso que eu fui jogar no Vasco. E lá eu consegui me realizar também, né, profissionalmente e realizar também financeiro. Deixei grandes amigos dentro do Vasco até hoje. E assim, eu nem sabia, assim, há algum tempo atrás, uma vez eu fui ver sua biografia. Pô, Vontade jogou no Vasco, porque acho que poucos, talvez, assim, a maioria dos torcedores do Flamengo nem saibam disso. Você vê que, assim, você foi campeão brasileiro pelo Vasco, mas você está tão marcado com o Flamengo que... A minha raiz é o Flamengo, né, cara? Eu joguei profissionalmente durante 9 anos no Flamengo, fiquei mais 5 anos na base do Flamengo. E, na verdade, eu tenho 5 títulos brasileiros pelo Flamengo, né? Tenho 4 como jogador e um de treinador. Fora a Libertadores, campeão mundial, eu tenho 5 campeonatos cariocas como jogador, tenho mais 3 como integrante de uma comissão, tá entendendo? Então, na verdade, as pessoas sabem que a minha raiz é o Flamengo, né? A minha raiz é o Flamengo, mas eu como profissional, cara, também não tinha como deixar passar aquela oportunidade. Era uma porta que estava abrindo para mim, né? E foi o que aconteceu, mas como eu te disse, a minha volta seria para o Flamengo. Mas aí a minha prioridade era o Flamengo. Mas só que com a volta minha do Júnior, ficou incompatível a volta dos 2 jogadores, a volta dos 2 profissionais. E você chegou a enfrentar o Flamengo nessa sua passagem pelo Vasco? Foram 3 jogos, cara. Foram 3 jogos. Perdemos um, foi o tal do jogo do Bugica, fez os 2 gols. Ganhamos o outro com um gol do Bebeto, que deu um corte no zagueiro e ganhamos de 1-0. E teve um empate. Foi um saldo. E como que era para você, assim, a torcida, antes a seu favor do Flamengo e naquele momento contra? O mais complicado não era nem a torcida, né, cara? Era o fato de eu ter do outro lado jogadores que eu joguei durante muito tempo, sabe? Então era um tipo de jogo que eu tinha que estar mais concentrado, eu tinha que estar mais focado naquele jogo, né? Porque às vezes você faz uma tabela com o cara do seu lado, nem pelo uniforme, você olha a pessoa e você sabe.
Então aquele jogo eu falei, pô, tem que estar mais concentrado no jogo, para não ter que fazer de repente fazer uma tabela com o Júnior, dar um passo com o Júnior, dar um passo com outro jogador. Tá entendendo? Então foi um jogo diferente, né, cara? A minha concentração tinha que ser maior do que a dos outros jogos, sabe? E a torcida não chegou a te hostilizar, nada? Não, jamais, cara, jamais. Hoje eu sou, assim, considerado assim, respeitado pelas duas torcidas, né, cara? Tanto quanto do Flamengo quanto a do Vasco também. Sou um dos poucos jogadores que joguei nos dois times de grande rivalidade, mas que tenho respeito pelas duas torcidas. E campeão pelos dois também. Campeão pelos dois clubes. Só que mais pelo Flamengo, né? Até pelo tempo que eu joguei dentro do Flamengo. Eu joguei de 78, 79 até 89, quase 10 anos, como profissional. Tenho aí 576 jogos. Sou o quinto jogador que mais jogou pelo clube, entendeu? E a relação ao número 6, como que você resolveu vestir, ou de repente ele vê que caiu de paraquedas lá na sua Eu acho que caiu de paraquedas, que quem veio com essa mística de jogar com a 6 foi o Carpegiani, né? E o Júnior com a 5. Eu não me pergunto, que eu não sei por que essa troca de camisa, né, do Júnior com o Carpegiani. Se ele já usava no Sul a número 6, quando ele chegou no Flamengo, ele exigiu da número 6. E quando o Carpegiani pagou, eu assumi a número 6, dei continuidade. Até porque o Júnior também já estava adaptado com a 5 já, sabe? E eu dei continuidade à camisa. E esse número também não trouxe muita sorte, tá entendendo? Além de, né, o futebol não é só sorte, é trabalho também, né? Mas o número teve muitas coincidências na minha vida. Né? Seu número 6, ter feito o 6º gol contra o Botafogo, naquele jogo de 6-0. O gol foi aos 42, 4 mais 2 é 6. A final contra 2009 foi no dia 6 de dezembro. O Flamengo e Grêmio foi 6 de dezembro. Então esse número 6 me acompanha em algumas coisas da vida, sabe? Né? E tanto que meu número de partida é 45, aí eu não deixei de colocar o 654, entendendo? E agora conte pra gente um momento marcante, inesquecível com a camisa do Flamengo. Foram vários, né? Foram vários momentos assim, marcantes, desde daquele jogo da final com o troque, né, cara? Aquele é um momento único na carreira de qualquer jogador, né? Aquele é entrar na história do clube, né? Definitivamente, sabe? Tanto que hoje o único time do Rio que tem o título de campeão do mundo é o Flamengo, entendeu? Então acho que aquilo é o maior marco da carreira de um jogador dentro de um clube. E nós temos várias histórias, assim, várias coisas que marcou, né? Nossa primeira final de brasileiro contra o Atlético Mineiro dentro do Maracanã é outra coisa que te marca também, sabe? Você tem ali 160 mil pessoas dentro de um estádio, né? É um palco, assim, então eu acho que aquilo é para poucas pessoas, né? Aquilo ali é uma noite de Frank Sinatra, é uma noite especial para qualquer atleta, entendeu? E foram várias coisas marcantes, né, dentro do futebol. Acho que foi gratificante a minha vida. Se tivesse que fazer tudo novamente, eu faria tudo novamente. Fizemos uma final contra o Atlético do Maracanã, o Santos. Eu só não pude jogar a final, eu vinha de uma cirurgia de menisco, né? O Inter 87 também. Tive participação em quase todos os jogos, a participação direta, né? 87 eu dou o passe para o Bebeto fazer o gol, tá entendendo? E 80, eu tiro uma bola no final do jogo que seria um empate, o Flamengo não seria campeão, com uma bola mal atrasada do Manguito. E no jogo no Sul, que foi uma batalha lá no Sul, que sempre vai ser uma batalha, né? Que eu corto a bola no final, dentro em cima da linha. Então as minhas participações nos momentos decisivos do Flamengo sempre foram muito importantes, sabe? Foram muito marcantes, né? As minhas participações nas finais, cara. Aquele 6º gol também contra o Botafogo, em 81 também aquele do torcedor, enquanto passa na rua, o torcedor não esquece, nem o torcedor do Botafogo, né? Aí o torcedor fala, pô, a gente já tem tanto tempo, vamos esquecer isso. Eu preciso do voto dele, né? Então eu brinco com eles, já foi tanto tempo, já passou. E o Botafogo era o seu time de infância, né? Era o meu time de infância, por coincidência era o meu time de infância, que naquela década de 70, o Botafogo era o melhor time que tinha no Rio, com o Fisch, Jairzinho, Ferretti, Paulo César Caju, Rogério, Carlos Alberto. Então era o time da época dos anos 70. Era referência como nós somos em 80, né, cara?
E como eu sempre gostei de um bom futebol, eu não tinha como ver o Botafogo jogar, torcer o Botafogo. Mas isso com o tempo, cara, eu digo ainda para eles, aquele sexto gol que eu fiz contra o Botafogo foi uma declaração de amor ao Flamengo, né? Para as pessoas não ter dúvida que eu era flamenguista, entendendo? E foi interessante, foi legal. E o que eu falo, nós sempre respeitamos todos os nossos adversários. Por isso que aquele time foi um time diferenciado dos outros. A gente respeitamos a todos e a melhor forma de respeitar o teu adversário é se você tiver chance de fazer 4, 5, 6 gols, nós fazíamos. E jamais a gente expunha o time adversário num momento desse. Menosprezava. E qual o seu ídolo, assim, tanto de infância, ou que aquele jogador falou assim, pô, eu quero ser um jogador profissional como esse jogador? O cara que te inspirou. Na minha infância, né? Quando garoto, eu tinha meus 12, 13 anos, eu tinha o Jairzinho, que fazia parte daquele elenco do Botafogo, daquele time, Furacão, o Jairzinho Furacão. E ele era o jogador que eu gostava, que me espelhava, entende? Mas depois, com o passar do tempo, eu tinha um jogador como referência, um jogador que foi muito importante na minha vida, foi o Zico, cara. Né? Não só como atleta, mas como homem também, entendendo? Eu acho que ele foi uma grande referência para a nossa geração. Até pela pessoa que ele era, né? Como atleta, como cidadão, como chefe de família. Eu acho que ele foi a grande referência para aquela minha geração. Para mim, para o Tito, o Adílio, o Júlio César. Está uma geração abaixo dele. Para a gente foi um grande aprendizado em tudo, né? Que ele era o cara que entrava junto em campo e era o último a sair. Ficava ali treinando falta, cobrança de falta, não tinha pressa de ir embora. Então acho que isso serviu muito de aprendizado para todos nós. E não tinha nenhum privilégio, meus voos iam no mesmo voo que a gente, concentrado no mesmo hotel, sempre com um outro colega no quarto. Nunca fez questão de ter privilégio, como ele diz até hoje. O diferencial que ele tinha era no salário dele, né? Ele mesmo faz questão de dizer isso até hoje. Então ele foi a grande referência para todos nós. E você pô, assim, no Flamengo falar até isso é redundância, né? De que você ganhou tudo no Flamengo, né? E também teve grandes conquistas em outros clubes no qual você passou, como no Vasco, você teve título, mas teve alguma frustração na sua carreira? Talvez, sei lá, um jogo que você queria fazer um gol, ou um time, ou pela seleção, algo que ficou faltando para o Andrade, ou você se sente completamente realizado com a sua carreira? Dizer que falta alguma coisa seria até uma injustiça da minha parte, né? Ganhei tantas coisas boas, tive tantos momentos felizes, cara, que eu me sinto realizado, entendendo? Pô, chega a pedir demais. Eu queria isso, pô, eu estaria sendo até um pouco egoísta dizer que eu podia ter realizado aquilo. Não, acho que não. Acho que minha carreira para mim, eu acho que foi completa, né? Eu sou hoje recordista de título brasileiro, né? De uma competição tão difícil, no meio de tantos jogadores talentosos do país. Teve Pelé, teve Garrincha, Rivelino, Zico, Paulo César, e eu me orgulho em poder dizer que eu sou o artilheiro, eu recordista de título brasileiro. Então a pessoa não pode reclamar de nada da vida. Acho que profissionalmente eu sou uma pessoa realizada. Até assim pela seleção você talvez não tenha. Eu não disputei a Copa do Mundo, né, cara? Mas só que aquela safra da minha época, infelizmente não ganharam, tá entendendo? E quando não ganha, existe um pouco lado negativo da coisa, né? Quando ganha até bom, mas aquela geração minha não ganharam. Ficou um lado amargo para eles. Não queira não. Como... não, o importante é disputar e ganhar. Eu penso assim, disputar e ganhar a Copa do Mundo. Eu disputei uma Copa América, joguei as Olimpíadas de Seul, como exemplo, chegamos a uma final contra a Rússia, perdemos. Sempre fica um saborzinho amargo, que a gente poderia ter trazido aquela medalha de ouro. Eu acho que esse sentimento ficou para aqueles jogadores que foram a 3 Copas do Mundo, com o Tele Santana. Né? Ficou sempre aquele sentimento que podia ter dado um pouco mais, que podia ter chegado a um título mundial, e não aconteceu. Mas falam, e eu também sempre falo isso nas entrevistas que a gente vem fazendo com os jogadores, né, da geração de 80 do Flamengo, né, você, o Adílio também, falei isso com o Júlio César, que talvez faltasse aquela seleção de 82, se eu escutei o Roberto Assaf falar, ser mais rubro-negra, talvez você, o Adílio, naquele meio campo ali, teria caído. Poderia ser a base do Flamengo, Atlético Mineiro e São Paulo, sabe? Já tinha um conjunto, já tinha um entrosamento, né, cara? Mas também a gente não pode ficar lamentando também. Né? E como eu te falei, tinha tantas coisas boas, cara.
temos tantas boas na nossa trajetória, na nossa vida, que eu acho que poderia ter essa possibilidade de ter uma base do Flamengo, com o Atlético, com o São Paulo, talvez o resultado teria sido melhor, né? E agora, você depois que parou de jogar, você resolveu ser treinador, né? Conte um pouquinho sua trajetória, né? Até você chegar a ser realmente, efetivamente, em 2009, treinador do Flamengo. Talvez muita gente não conheça a minha história de treinador, né? Na verdade, quando eu parei de jogar, eu fui trabalhar com o Zico. Na época só tinha escolinha. Depois ele veio com o CFZ, o time que ia participar do campeonato da segunda, do campeonato carioca. E na época ele me chamou, né, para mim montar uma equipe dele de juvenil. Não tinha ninguém e eu fiquei com essa incumbência de montar o time de juvenil dele. E eu saí para buscar alguns jogadores, tinha a escolinha também, fui buscar alguns jogadores na escolinha que eu já conhecia, que eu fui ver jogar, e fui ver alguns jogadores de futsal para montar esse time, sabe? É um garoto que tinha faixa de 16, 17 anos, já tinha uma experiência no futsal, e eu fui acompanhar e fiz uma peneira e trouxe esses jogadores para o CFZ. E ali montamos um grande time ali, né? montamos um grande time de juvenil. Tanto que esse time nós somos bicampeão da Série B, né? na segunda, fomos bicampeão da segunda. Chegamos a uma competição que é o Otávio Pinto Guimarães, é o OPG que eles chamam. Nós chegamos a uma final contra o Fluminense, perdemos na Laranjeira, e no ano seguinte chegamos a uma final contra o Botafogo e fomos campeões, onde participam todos os grandes, né, cara? E desses jogadores, conseguimos revelar alguns jogadores. Tem o Camacho, que está no mundo árabe já há mais de 6 anos, Luiz Carlos Bigu, jogou no Ceará, jogou no Internacional, o Poleta jogou no Vasco, Fluminense, e outros espalhados em times menores, entende? Então eu fiquei 7 anos trabalhando no CFZ. Trabalhei 3 anos, 2 anos juvenil, na categoria juvenil. Trabalhei depois mais 2 anos nos juniores, mais ou menos com esse mesmo grupo. E trabalhei 3 anos na equipe, no time profissional dele, na segunda, na equipe profissional dele. Tanto que um ano nós não subimos por um jogo contra a Portuguesa dentro de casa, para ele subir para a primeira, cara. A gente precisava ganhar e perdemos de 1 a 0, né? Foi aquele dia que tudo deu errado. Tinham 3 bolas na trave, o goleiro era o Max, que era do Botafogo. Aquele dia resolveu pegar tudo, então foi um dia atípico, entendendo? E por um jogo não viemos à primeira. Então o meu trabalho começa ali no CFZ, onde muita gente não sabe disso, né? Que foram 7 anos como treinador de juvenil, juniores e profissional. Até que em 2013, o Júnior estava como diretor e me convidou para ir ser auxiliar técnico dos treinadores que ali passaram. E foram 11 treinadores que ali passaram, né? O Abel, o Joel, o Cuca, PC, esse que estava no Vasco, o Ricardo Gomes. Até acho que não sei se foi esse. Foi o Caio, o Ney Franco. O Ricardo Gomes, que foi em 2004, se eu não me engano, que ele saiu e você assumiu o time e tirou do rebaixamento, não foi isso? E eu assumi algumas vezes, umas 3 ou 4 vezes. Na transição de um profissional para o outro, eu assumi. Algumas vezes ficava mais tempo, por 3 ou 4 jogos, outras poucos jogos. Até que em 2004 eu fiz 7 jogos. 2004 eu fiz 7 jogos em 2004, cara. Foi o tempo que eu fiquei mais. O Flamengo estava com 56% de rebaixamento para cair, né? O momento era muito difícil, um momento complicado e me jogaram lá, né? Para apagar aquele incêndio, né? E sempre quando o incêndio estava alto, vai Andrade era quase o novo Carlinhos. Vai apagar o incêndio. E conseguimos, né? Na penúltima rodada a gente não tinha mais chance de ser rebaixado. Até porque nós conseguimos 2 jogos, que foi o Palmeiras no Parque Antártico, todo mundo achava impossível, vencemos 2 a 1, depois pegamos São Paulo no Morumbi, empatamos, fizemos 4 pontos aí e nos deu a tranquilidade que a gente precisava para se manter na Série A. E algumas outras vezes que eu assumi provisoriamente, né? Acho que aquelas pessoas que estavam no momento não acreditavam no meu trabalho, no meu potencial, sabe? Achavam que eu fosse incapaz, né? Aí
2009, meio de junho de 2009, também a saída do Cuca, né? A princípio eu fiquei como interino até chegar um outro profissional, né? Eu faria o jogo do Santos e do Atlético Mineiro até a chegada do outro profissional, só que as coisas tomaram outro rumo, começou a acontecer diferente. Existia um tabu muito grande, o Flamengo não ganhava do Santos lá não sei quantos anos. Né? Era o milésimo jogo do Brasileiro, então tinha esse jogo, tinha um apelo muito grande. Né? Era a morte do Zé Carlos, que tinha acabado de falecer, estava sendo corpo velado na Gávea. Nós saímos no sábado de manhã, o público estava sendo velado do outro lado, eu não tinha nem condições de ir lá para poder, não quis ir, porque era a viagem, eu estava como de frente, né? E eu não podia estar, eu sou o capitão do barco, eu tinha que estar para cima, né? Ainda mais num jogo tão importante quanto aquele. E acabou, todo mundo aqui, tudo achava improvável, mas começou a acontecer. Vencemos Santos de virada, né? Logo depois era o Atlético, que é o líder do campeonato, vencemos o Atlético dando uma Maracanã de virada. O Atlético fez 1 a 0, viramos para 3 a 1. Aí o Maracanã todo começou a gritar, fica Andrade. Né? A coisa tomou um outro rumo, tá entendendo? E começou fica Andrade, e começou a ver aquela música Andrade é sinistro. E o Marco Braz era o diretor na época. Sendo que o Delaí é o presidente. O Delaí me chamou na sala dele e falou: Andrade, olha, você agora daqui pra frente, você vai ser o treinador, eu confio em você. Aí o Marco Braz falou: pô, Andrade, eu te dei dois ossos, né, pra tu roer, que seria o Santos e o Atlético Mineiro. Agora eu vou te dar um filé, que seria o Náutico. Que não sabia ele que aquele filé era o pior jogo que eu ia ter pela frente. E eu, pela minha experiência, eu sabia disso, cara, que aquele era o pior jogo que a gente ia ter. Até porque não tem como, o ser humano é do ser humano. Enquanto se venceu o Santos na Vila Belmiro, depois de 24 anos, venceu o líder do campeonato. Aí tu vai pegar um Náutico em casa. O cara vai relaxar. E eu, durante a semana, comecei, esse é o jogo mais difícil. Esse é o jogo mais difícil nós não ter do Náutico. Tentar, sabe, dar um sinalzinho de alerta para os caras. O futebol, o esporte é assim, infelizmente é assim. É aquele que você subestima o teu adversário, alguma coisa de errada vai acontecer. E não deu outro. O Náutico abriu 1 a 0 no Maracanã. Para a gente empatar aquele jogo, nós tivemos que suar. Entendendo? E empatamos 1 a 1. E depois veio uma série de derrotas, né? Até por várias contusões, cartões amarelos, vários cartões. Até um jogo contra o Avaí lá dentro, em Santa Catarina. Nós fizemos aquele jogo, tinha 3 titulares. Era o Bruno, Angelim e Adriano. O resto era tudo jogadores que não vinham jogando. Até a terceira da posição, né? Jobson, Rômulo jogou. Esse foi o então, tudo jogador da base. Perdemos o jogo lá, depois perdemos do Cruzeiro. Tivemos um jogo contra o Grêmio, aquele jogos típicos, nós podíamos ter goleado o primeiro tempo. Podia ter acabado o jogo do primeiro tempo, fazer 4, 5 a 0, pegar a mala e vamos embora. Já acabou o jogo. Tivemos 5 oportunidades, foi o jogo da vida do Vitor, né? Até hoje ele fala daquele jogo. Aquele jogo levou ele para a seleção. E veio o segundo tempo. O segundo tempo reverteu, mudou a situação. Da goleada que a gente podia ter dado nele, nós tomamos uma goleada no segundo tempo. Mas foi um momento difícil. Mas depois dali demos uma arrancada ali, ficamos 6 jogos sem tomar gol, ficamos 10 jogos sem perder, fomos perder um jogo que não estava dentro da nossa Barueri lá, que não era aquele jogo que a gente perder, mas faz parte, entende? E assim a coisa foi acontecendo até a gente chegar ao título brasileiro, né? E assim, eu não sei mais ou menos como é que você tem encontrado o grupo, né? Quando você assumiu o lugar do... Encontrado não, porque você já estava ali no caso. Mas qual é o espírito do grupo? O que você fez, o diferencial que foi para que vocês... Né? Eu me lembro que na época do grupo o pessoal já falava em rebaixamento. Se temia isso, era 14º colocado e você, né, apesar de ter essas derrotas, o time deu abraçou a causa de uma forma que vocês arrancaram. Qual foi o diferencial ali? Naquele momento se falava em rebaixamento, a chance de ser campeão brasileiro naquele momento era de 1%. Tinha o Palmeiras, tinha 12 pontos na nossa frente, entendeu?
Era um grupo rachado, o grupo estava rachado, dividido, descontente. E aquele momento meu ali era unir o grupo, mostrar para eles que o nosso grupo não era um grupo ruim, como dizia ali fora a imprensa, a torcida, mas que a gente precisava estar unido, a gente precisava se fechar a gente precisava estar blindado, sabe? Para que as coisas que viessem de fora não fossem atingir o grupo, entendendo? Até porque o grupo estava muito vulnerável naquele momento. Então, o primeiro passo era unir o grupo, né? Unir e definir o grupo, para que todos sabiam, ó, esses aqui são os 11 titulares. Esses aqui são os jogadores que vão complementar esse grupo. O nosso grupo não era um grupo, podia contar com 18, 20 jogadores. Depois daqueles 3 jogos que eu usei todo mundo, dali para frente eu tinha 18 jogadores de confiança que eu podia colocar e sabia que ia me dar a resposta. Né? E unir, ó, temos que estar fechado, nós temos que nos blindar. Senão as coisas vão vir de fora, vai abalar o grupo. E começou a pegar os cabeças ali, que era o Adriano, o Bruno, o Léo Moura, que é o Maldonado, que eram os cabeças do grupo, entendendo? E fechamos ali, e eles também, né, resolveram que iam correr por mim, sabe? Até pela minha história que eles conhecem dentro do clube, havia um respeito muito grande entre a gente. Eu respeitava, né, pelo que eles eram, eles respeitavam a minha posição, e o grupo unido, me uniu. E começaram a acreditar que era possível, entendendo? As vitórias começaram a vir e eles começaram a acreditar, ganhar confiança. A confiança é tudo no esporte, né? E eles começaram a ganhar confiança. E implantamos uma forma de jogar, né? Demos um padrão de jogo, tinha um padrão de jogo definido, onde cada um sabia aquilo que tinha que fazer dentro de campo. Que é importante, cada um sabia o que tem que fazer dentro da sua faixa de campo, né? E alguns jogadores que chegaram desacreditavam, o Pet, diziam para mim, você não tem a obrigação de colocar o Pet está aqui por um acordo que foi feito, você não é obrigado a colocar ele. Né? O Adriano era incógnito, ninguém sabia o que podia acontecer. O Zé Roberto estava ali, mas na fase ruim, ele estava ali doido para terminar o ano, para poder de repente sair para um outro clube. E com muita conversa, ele voltou a ser o Zé Roberto, que era no Botafogo, né? E Léo Moura e o Juan, eles atravessavam um momento ruim, entendendo? Eu fiz com que eles voltassem a ser lateral, que eles jogavam mais como ala, do meio para frente. Fiz eles entender que seria importante como ala, até pela idade do Léo Moura, que não tinha mais aquele gás para ir e voltar. E tivemos uma conversa com os dois, pô, Léo, para você hoje é interessante, você não sair toda hora, você guardar a tua posição. Até porque você não vai se desgastar tanto. O Juan saiu do outro lado, você guarda a posição, você está aqui, você está se recuperando, se armazenando gás. Para quando você for, você vai com tudo. E acabou também que o Juan, quem jogou mais foi o Everton, né? O Everton, que era um meio esquerdo, um ponto esquerda. Eu consegui, no início ele relutou muito, que ele não sabia jogar ali. Eu falei para ele que ele ia se dar muito bem ali, fiz a cabeça dele e ele acreditou. Acabou sendo uma das peças importantes naquela competição. Sem desmerecer o Juan, foi até a peça mais importante que o Juan. Ficou muito tempo parado. Ficou muito tempo parado, que ele teve problema de uma inchação, alguma coisa assim, ficou muito tempo parado, e quem jogou a maior parte do campeonato foi o Everton, que foi a grande surpresa para todo mundo. Mas pela qualidade que ele tinha, o talento que ele tinha, eu sabia que ele podia responder ali. Era um jogador leve, um jogador rápido, um jogador insinuante, e ele correspondeu plenamente àquela faixa de campo ali. Então eu tinha 2 jogadores que ele não, apesar de ser um jogador muito ofensivo, ele passou a jogar como lateral, assim como o Léo Moura. Então a gente tinha um outro esquema de jogar, uma outra forma de jogar. O Léo Moura, às vezes fixo, como montava uma linha, às vezes sendo atacado com uma linha de 4, com os dois aqui ficando fixos aqui, guardando essa posição aqui, né? Quem dava o primeiro combate de um lado era o William e do outro lado o Zé Roberto. O time ficou bem postado, tá entendendo? Era difícil o adversário entrar, chegar no nosso gol. E a gente sempre tinha saída rápida, tanto com os dois laterais, a saída rápida, como com o Zé Roberto, que voltou a jogar, né? E sem falar depois do Pet, né? Se tornou uma figura, uma figura, não sei se é a mais importante, mas uma das mais importantes dentro daquela equipe. Que eu comecei a utilizar ele no segundo tempo, eu colocava ele 20 minutos no segundo tempo, colocava 15, colocava às vezes meia hora, até que no jogo contra o Goiás, eu falei, pô, agora eu tenho que efetivá-lo. Eu estava vendo o jogo 2-0, ele entrou e mudou o jogo. Naquele momento eu falei, agora ele mudou.
Eu tenho que sair jogando com ele, esperar para ver até onde ele vai suportar e depois eu tiro, né? Porque ele tinha problema da idade, então a gente sabia que ele não aguentava suportar os 2 tempos. Poucos jogos ele jogou os 2 tempos comigo. Então ele começou a ser o titular. E ele começou a dar outro ritmo ao Flamengo, dar outra cara, pela qualidade que ele tinha, pelo nível que ele, do Pet, né? Era um jogador diferenciado, todo mundo sabe. Que é um jogador que hoje não tem mais no Brasil, acabou esse jogador. E ele começou a fazer a diferença. Então a história daquele time foi assim, foi de reunião, de renovação, de jogadores surgidos das cinzas, né? Como eu falei para você, alguns jogadores, a ponto de Zé Roberto chegar ao final do ano, ele chegar e dizer, o Andrade me ressuscitou. Porque eu estava esperando o ano acabar para poder ver o que eu ia fazer, tá entendendo? E do Adriano chegar, pô, eu joguei dessa forma porque era você, se é outro eu não jogaria. Né? Terminar um jogo com uma bolha de sangue dentro da chuteira, sabe? E assim se transformou de um grupo desacreditado um time campeão, né? E assim, em 2010, né, o Flamengo tinha, né, a oportunidade inédita, de conquistar o Campeonato Carioca e tinha disputa da Libertadores. E eu não sei bem como é que é traçado o planejamento lá do Flamengo, mas, por exemplo, você conseguiu classificar o time para as oitavas de final, né? Mas aí perdeu o Carioca e te demitiram. Qual era a prioridade naquele momento para o clube? O que eles passaram para você, Andrade? A prioridade é essa? Porque não justifica os seus números, né? O seu aproveitamento à frente do Flamengo não justificava a sua demissão naquele momento. Aquele título carioca era importantíssimo, por ser o 4º título seguido, né, cara? Mas sendo que todos sabíamos que a Libertadores era a prioridade. Mas ao mesmo tempo eu não podia abrir mão daquele carioca. E jogar 2 competições em alto nível é muito difícil, cara. Muito difícil pelo desgaste que você tem, né? A gente ia para o Chile jogar lá, com a maior parte dos adversários, quando a gente ia para o Chile, jogava, tinha um voozinho fretado, pegava um voo 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, chegava aqui no Rio 9 horas. Quer dizer, depois de um jogo desgastante, que você tem que estar, o Libertadores é um jogo de muita pressão, de muita pegada, né? Pegava um voo, por mais que seja um voo fretado, chegava aqui 9 horas da manhã no Rio. Você não tinha um descanso que você precisaria ter. Enquanto os seus adversários do Carioca, ele estava treinando a semana toda e descansando a semana toda para te enfrentar. Como foi algumas vezes, a semana foi do Vasco, outra semana o Botafogo teve a semana livre. Enquanto isso, a gente estava disputando uma Libertadores que sabe que não é fácil. Não só pelos jogos, mas pelas viagens, por tudo, sabe? E como eu te falei, é sumamente impossível você chegar 2 competições tão importantes em alto nível. Jogar domingo, quarta, por mais que você descanse, não chega condições. E, como eu te falei, eu não tinha como abrir mão do Carioca. Podia ser o 4º título consecutivo. E nós tentamos com todos, jogando as 2 competições com todos os titulares, cara. Mas só que, se fosse ponto corrido, se o Carioca fosse ponto corrido, ele tinha sido campeão Carioca daí com 4 pontos de frente ao Botafogo. Mas já era outra forma de jogar. Né? Também não posso ficar lamentando que você também não pode ganhar tudo. Aí acabamos perdendo a Carioca para o Botafogo, mas estávamos classificados para as oitavas de final de Libertadores, que era o nosso objetivo, que era o nosso grande foco, era a Libertadores. Né? Era a conversa que tinha ali dentro. Mas na verdade, quando mudou a direção no final do ano, cara, eu acho que eles estavam aguardando um tropeço, alguma coisa de errado para ter uma mudança dentro da comissão técnica. Porque foi estranho, isso já era uma coisa assim mais ou menos planejada, sabe? Dentro de uma reunião, de uma festa, uma reuniãozinha que tinha, uma pessoa citou, uma pessoa que eu não vou citar o nome, falou para um amigo meu que estava presente lá, falou a saída do André de questão de tempo. Entendeu? Então era uma coisa que já estava já mais ou menos já encaminhada, entendeu? E os três são você e o Marcos Braz junto, e até o pessoal na época, né, a imprensa falou que você teve problemas com o Marcos Braz, isso é verdade? Eu nunca tive problema com o Marcos, eu nunca tive problema com o Marcos. O Marcos teve um problema com o Pet, mas eu não tive problema nenhum, nunca tive problema com os dois, eu falo com o Marcos até hoje. Eu sou uma pessoa, graças a Deus, que não tenho problema com ninguém, entendeu? E a gente fala quando se encontra, mas não tive problema. Aquele encontro meu com o Marcos foi casual naquele dia,
porque eu não estava no meu carro, eu estava no carro do meu assessor meu, chamado Tatá, né? Nisso, quando ele estava indo para Gávea para falar com a Patrícia, o capitão Léo estava junto, pediu que a gente fosse para lá onde ele estava com o Marcos, até porque ele ia tentar contornar as coisas, que ele é uma pessoa que tinha muita força lá dentro, pediu que ele fosse para lá, que ele tentaria contornar a situação, pediu para a gente dar um tempo, tá? Demos o tempo lá, ele tentou, através das amizades dele, tentar, quase que não conseguiu. Aí estava indo para a Gávea, nessa situação, junto com o Tatá, o Marcos também estava sem carro, pediu uma carona para o Tatá. Aí foi onde nós chegamos juntos na Gávea. Mas não foi uma coisa assim, já pré-determinada, combinada, entendeu? As coisas aconteceram e as pessoas aproveitaram, mas o Marcos era uma pessoa de confiança lá dentro do clube, né? Era o braço direito lá deles lá dentro. Então não tinha como. Se eu estou lá do lado da pessoa que é braço direito da pessoa lá dentro, acho que não teria sobre a confiança dela, né? Mas naquele momento você se sentia assim, desprestigiado de alguma forma pelo clube? Não reconhecimento de um trabalho, né, cara? Não reconhecimento, na época eu te digo, fiquei chateado. Hoje você procura entender melhor as coisas de uma outra forma, né? Talvez todo esse momento que o Flamengo está passando aí não era para mim passar, tá entendendo? Então você olha muito pelo lado espiritual, o lado de Deus, né, cara? De repente o momento para me ver é aqueles 8 meses de glória que eu tive dentro do Flamengo. De repente esse momento conturbado que o Flamengo vive não era para mim estar vivendo, seria para um outro profissional. Então você passa a ver as coisas de uma forma diferente. Aí você vê as coisas mais, naquele momento você via as coisas mais com o coração, né? Pelo lado injusto, pelo lado da ingratidão, pelo lado de não reconhecimento. Aí daqui a pouco você começa a ver uma coisa de uma outra forma, sabe? Até porque logo depois de sucesso teve a situação do Bruno. Aí você deixa um pouco o coração e passa a ver com a razão. Porque teve a situação do Bruno, teve a situação do Adriano também, aquele problema todo de movimento com traficante, Wagner Love também, várias coisas que foi estourando uma atrás da outra. Foi, muitos problemas complicados que talvez se tivesse ali também ia ser... Também, podia respingar para mim, entende? Então eu acho que eu sou uma pessoa muito assim, crente, né? Sou uma pessoa muito crente a Deus, entendeu? Então por isso eu vejo que talvez esse momento não é um momento para o Andrade. Tipo, Deus fala, esse não é um momento para você. Sai que vai vir momentos difíceis, vai vir momentos de muitas dificuldades. Então essa hora, a sua hora já foi, aquela, né? Que você foi o campeão brasileiro, você chegou à final de Carioca, você tinha o time classificado. Então esse momento de conturbado não é o teu momento. E como é que é hoje a sua relação com a atual diretoria do Flamengo? Não existe relacionamento, na verdade, né? Nós não temos um relacionamento. Se falamos, muito superficial, mas na verdade não existe um relacionamento. Certo. Você desistiu da sua carreira de técnico, já que você agora está entrando na política, ou isso é temporário, de repente por um trabalho que você esteja planejando fazer social, né, através da política, ou vai se dedicar completamente? Não, é só uma coisa de momento. E eu não desisti da minha carreira, não. Até porque eu acho que eu tenho muita coisa ainda para fazer no futebol, tenho muita coisa para dar ainda, tá entendendo? Eu acho que é uma coisa temporária. Eu acho que eu sendo eleito, eu tenho como conciliar as duas coisas. Claro, trabalhando dentro do Rio de Janeiro, né? Talvez até num time de menor expressão eu teria como conciliar a carreira política com a carreira de treinador. E esse é o meu plano, essa é a minha ideia. Não me afastar dos gramados de futebol. Por que você resolveu se entrar na política? Cara, eu acho que um ideal, alguns amigos também vêm de 2, 3 anos, poxa, você deveria se candidatar, você tem esse perfil, sabe? Se você é uma pessoa carismática, você é uma pessoa do povo, sabe? Então eu acho que eu posso fazer muita coisa para aquelas pessoas que realmente necessitam, né? Que eu acho que as pessoas que estão dentro das comunidades, sabe? E eu também venho de uma família pobre, que viveu dificuldades, entendendo? Então eu acho que posso fazer alguma coisa para aquelas crianças que estão dentro da comunidade. Eu tenho um projeto social já em Magé, em parceria com o Prefeitura de Magé, com 600 crianças. Já tem esse projeto há 8 meses. E eu, sendo eleito, eu quero implantar isso no Rio. Até porque a criança tem uma escola de manhã e à tarde, na parte da tarde, ela possa participar desse projeto social.
e ela não vai ficar na ociosidade, vai buscar outras coisas, sabe? Né? Se ela não tem o que fazer, ela começa a tomar um rumo diferente. Vai ter sempre uma atividade. Então, eu pretendo pôr em todas as comunidades do Rio um projeto ligado à minha área, né? Ligado ao futebol. Esse é o meu sonho. É claro que a minha participação não pode ficar só em cima disso, de um projeto social. Tem muitas coisas aqui no Rio que você tem que ser trabalhado, né? Como, por exemplo, a valorização do profissional da educação física, entende? Que também está ligado muito à área. A minha vida toda eu tive um profissional desse do meu lado. Então esses profissionais têm que ser mais valorizados. Acho que não são valorizados profissionais, são peças hoje importantíssimas, principalmente dentro do meu campo de trabalho. Né? Eu acho que ele é tão importante hoje, estou falando mais do meu campo de trabalho, tão importante quanto o treinador. Se você não pegar um time fisicamente bem, você pode tentar implantar qualquer esquema que não vai funcionar. Né? E outros profissionais que eu tenho dentro da minha casa hoje. Eu tenho um filho que está se formando em educação física, tá entendendo? E eles não são bem remunerados, não são... as pessoas não olham para eles como deveriam ser olhados. Então deveriam ser olhados por essa classe de profissional. Eu acho que eles mereciam a melhor consideração por parte de todos, entendeu? E como assim, você, né, até hoje mesmo, quando eu cheguei aqui à sua casa, você estava né, em outro local, né? E também eu te acompanho no Twitter e vocês né, sempre estão lá colocando, né, tô né, na comunidade tal, estamos aqui em tal lugar. E como que as pessoas vêm assim aceitando, aderindo à sua campanha, né, e vendo o Andrade, como que vem sendo a aceitação das pessoas? Pô, a aceitação é excelente. Eu não sou aquele de mandar, né, de colocar placa, eu estou colocando a cara, sabe, a cara tapa, né? E ouvindo as pessoas, as necessidades das pessoas, sabe? Fui à Cidade de Deus, fui a Rocinha, fui a Rio das Pedras, aqui na Vidigal, fui na Vila Cruzeiro, né? E eu circulo por dentro de toda a comunidade. Onde eu chego, eu sou bem recebido, tá entendendo? E as pessoas, a aceitação é ótima, cara. Né? Sempre me aceitam bem dentro dessas comunidades. Né? A receptividade é excelente, tá entendendo? Né? Muitas vezes quando me vê lá em cima do morro, o cara não acredita, pô, é você mesmo, não sei o que, tá, as coisas, sabe? Não, sou eu, porque na verdade você sabe que muitos candidatos não vai subir morro, né? Não entra dentro de comunidade. São poucos os que fazem isso, tá entendendo? E eu não tenho essa de, sabe? Vou a qualquer lugar, cara. Qualquer lugar, como te falou, me recebem bem. E subo as comunidades, tiver que subir morro, eu vou subir. Até porque é diferente também você pegar assim... Não mando colocar as placas não, eu mesmo vou lá e se tiver que colocar a placa, vamos colocar também, cara. Também assim, você saber a necessidade, às vezes, de uma comunidade, né? Só por um papel, você vai lá diretamente, você olha a situação e você vê. Não, e nada melhor do que você estar lá dentro, né? Lá dentro e ver. Você vê esgoto escorrendo no céu aberto lá, tá entendendo? Então, acho que essa é a melhor forma de você ver a dificuldade da comunidade. Com vários que eu entrei, ver esgoto a céu aberto, outras que eu tive a oportunidade de conhecer, nem esgoto tem. Eu acho que esse povo tem que ter pelo menos um mínimo de dignidade para viver, né? Não precisa viver no luxo, mas tem que ter um pouco de dignidade de vida para esse pessoal. Então é uma das coisas que eu gostaria de estar fazendo, sabe? Gostaria de estar ajudando esse povo aí, esse pessoal que realmente é a classe que precisa, né? Porque no nosso país tem muita gente que não precisa, são os que mais arrumam um jeito de driblar as coisas, né? E eu acho que eu posso fazer isso. Eu acredito que eu posso, sabe, ajudar essa garotada aí de dentro da comunidade, eu posso, de alguma forma, estar ajudando. Como te falei, eu também venho de uma comunidade, sei a dificuldade que é. Então, eu acredito que, eu estando lá dentro, eu vou dar minha parcela. E uma das vantagens que eu tenho é que eu não tenho conchave com ninguém, não tenho composição com ninguém. Talvez se eu tivesse feito isso dentro do clube, eu estaria lá até hoje. Mas também não ia dormir tranquilo. Eu prefiro chegar na noite e poder dormir tranquilo do que ficar preso a alguém. E na política vai ser da mesma forma. Eu também não gostaria de fazer composição com ninguém. A atitude que eu tiver que tomar, sabe, eu vou tomar e até porque eu estou ali representando o povo, né? Não posso fazer... Se o povo te eleger e chega lá dentro, você votar contra o povo. Isso é um absurdo que eu acho. Né? Você está ali porque o povo te colocar, você está representando o povo. E como é que você vai se colocar contra o povo depois, cara?
até complicado, né? Isso é uma coisa assim, indigna, não tem falta de, sabe? Como é que as pessoas te elegem para te representar e depois você tá ali votando contra eles, cara? Agora, assim, você tem, lógico, você já até falou mais ou menos isso, que você pretende até, de alguma forma, tentar conciliar sua carreira de treinador e como vereador, caso você seja eleito, mas se de repente o Andrade entrar lá como vereador, né, conseguindo atingir os objetivos que você tem aí, né, tem alguma ambição política além disso, ou você acha que ficar só na vereança mesmo tá bom, ou de repente ser deputado, ou sei lá, senador, tem alguma ambição? Eu acho que o futuro vai me dizer, cara. Só o futuro vai poder me dizer isso, entendendo? Se o Andrade amanhã depois possa vir candidato aí a deputado estadual, acho que vamos deixar as coisas acontecer. Eu sou bem aquele mineiro que vamos dar um passo de cada vez, né? Dar um passo de cada vez, né? E não dar um passo maior do que as pernas, entendeu? Eu acho tudo, vamos ver o desempenho, o trabalho, das coisas, como vai desenrolar, como vai ser feito. E aí sim eu posso, daqui a um tempo, posso dizer, não, eu vou vir como candidato a deputado ou não, tá entendendo? Mas vamos deixar as coisas acontecer devagar. Eu só mostrar aqui pro pessoal, né? Depois a gente vai colocar também lá no site aqui, ó, o Andrade, né? 45654 como vereador. Se quiser entrar em contato com ele, né? Tem no Facebook, né? /Andrade camisa 6 e no Twitter também, @Andrade6oficial. Né? Então, para a galera guardar o número aí, ó, 45654. Né? E aqui, através do Facebook e do Twitter, né, tem também os projetos. Minhas propostas estão todas aí no Facebook também. Quem quiser conhecer minhas propostas, entra no meu Face que vai estar lá. E a gente vai colocar lá no site. E também no meu Face, se quiser fazer um contato, tiver alguma ideia interessante, tá entendendo? Eu estou aberto também para estar dialogando, conversando. Sujeitando algumas opiniões, entendeu? Até porque eu estou vindo pela primeira vez na política, não tenho sangue político, né? Está sempre aberto para aprender alguma coisa, tá legal? Tá legal, e assim, até eu consegui, né, no caso o contato para fazer essa entrevista, eu fui lá no Twitter, né, e falei, você respondeu, e né, então a galera, né, como o Andrade falou, tiver alguma sugestão, qualquer coisa, às vezes até poder visitar uma comunidade, né, alguma coisa, algum local, né, dar uma sugestão para você ir lá ver, ou alguma coisa assim, o pessoal vai lá e... Tem outros projetos ligados ao esporte, tá? E agora não como que gostaria de colocar agora, mas mais na frente vou estar colocando esses projetos que eu gostaria, sabe? Né, que isso pudesse ser realizado dentro dos clubes, né? Talvez na demissão de um funcionário do clube, o clube ter mais ou menos 5 dias de prazo para estar fazendo isso, para não passar o que eu passei. E eu, graças a Deus, eu tinha uma reserva, o clube hoje, até hoje me deve, não me pagou o campeonato, nem recebi nem o prêmio do Campeonato Brasileiro, né, foi o único que ainda não recebeu, mas graças a Deus eu tinha uma reserva. Imagina outras pessoas que vivem daquele salário ali, o clube é mandado embora pelo clube, e o clube simplesmente, né, vira as costas para aquele funcionário, que de repente dedicou uma vida toda ao clube, e ela fica ali sem saber de como continuar com essa vida. Então eu acho que o clube, quando demite um funcionário, até ele tem um prazo de 5 dias para estar resolvendo essa situação da demissão do funcionário. Burocracia. Se caso não vier acontecer, ela não teria direito a contratar, ela não pode estar contratando mais jogadores nenhum. O que acontece? Ele demite um funcionário, diz que não tem dinheiro para pagar aquele funcionário, mas daqui a pouco arruma 4, 5 milhões, 6 milhões para contratar um profissional. Entendeu? Como ela pode dizer que não tem dinheiro para pagar a rescisão daquele funcionário e logo em seguida arruma 4, 6 milhões para contratar um profissional. Então eu acho que ao demitir esse funcionário, ela tem que ter um prazo para ir lá e legalizar, fazer tudo certinho. Isso é uma das minhas metas que eu gostaria que isso acontecesse em todos os clubes do Rio de Janeiro. Não só do Rio, mas do Brasil. Até na Europa funciona mais ou menos assim, né? Os clubes que não têm uma saúde financeira, assim, vamos dizer, né, que não estão em dia, eu não sei agora assim de cabeça, que é até rebaixado para divisões inferiores por estar inadimplente. Isso é até uma ideia legal. Eu cito como exemplo. Eu fui demitido no dia 23 de abril de 2010, não me pagaram até hoje, disseram que não tinham dinheiro para a minha rescisão. Um mês depois, arrumaram 6 milhões para contratar um jogador. Como é que não tem dinheiro para pagar minha rescisão e arruma dinheiro para... Tá entendendo? Então, essa é uma coisa que eu gostaria de estar brigando por isso lá dentro também.
Agora, já que a gente voltou a falar de Flamengo, o que o Flamengo representa na sua vida? O Flamengo tudo, né, cara? O Flamengo me deu uma oportunidade de vida, de tudo que eu tenho hoje, de respeito, de as portas se abriram para mim por onde eu passo. Graças a isso é devido ao Flamengo, né? E claro, deu para ter preservado a minha imagem durante esses anos todos, construindo uma imagem de família, uma imagem de uma pessoa séria. E respeitar a entidade, né? A entidade Flamengo, né? Até porque as pessoas passam e a entidade fica. Né? E aquilo que eu fiz dentro do Flamengo, ninguém vai apagar. Ninguém jamais vai apagar. Os títulos que eu consegui dentro da história do clube, e isso eles vão ter que, como diz o Zagallo, vão ter que engolir e não vão conseguir apagar isso. Com certeza. E qual a importância também para você que tem a torcida do Flamengo? Eu acho que o torcedor do Flamengo é fundamental, né? É fundamental dentro da história do clube, dentro desses anos todos que nós convivemos juntos. Eu acho que a torcida do Flamengo é uma torcida maravilhosa, é uma torcida vibrante, que ela sim reconhece o trabalho dos seus profissionais, né? Por onde eu passo na rua, as pessoas param para falar comigo, vêm às vezes até reverenciar pelo trabalho que eu fiz lá. Então ela tem uma gratidão com todos nós atletas, ela é grata a nós, ela tem um reconhecimento pelo seu trabalho. Então eu acho que o torcedor é uma pessoa que a gente tem sempre que sabe, colocar numa situação diferente, porque ele sim é uma pessoa tem que ter a gratidão. Eu sei porque quando na rua as pessoas, pô, parabéns pelo seu trabalho, né? Gosto muito de você pelo trabalho que você realizou dentro do clube, isso eu encontro todo momento na rua. Então, o torcedor do Flamengo é um diferencial dentro do clube. E, assim, até antes da gente terminar a nossa entrevista, já queria, assim, te agradecer de coração mesmo, né, por você ter me recebido aqui na sua casa, por você estar falando da sua carreira, né, tanto como jogador de futebol como treinador, e agora você entrando aí nessa batalha aí de vereador para lutar pelos direitos das pessoas, né. A gente do Flanil te deseja boa sorte, de coração, né, você é ídolo, né, cara? Assim, eu tô aqui, assim, não tem como explicar o sentimento que eu tô de estar aqui do seu lado, de estar fazendo perguntas e, pô, maior satisfação do mundo mesmo de estar aqui, né? E agora, assim, pra gente encerrar, até sempre eu falando pra galera, isso aqui o cara não vai nem mais poder usar, né? Isso aqui vai virar uma... O cara vai ter que enquadrar isso aqui, né? A gente tá pedindo pros entrevistados, essa geração de 80 que realmente faz história, pra autografar, e a gente vai sortear essa camisa. Eu tô aqui vou pedir pro seu autografar pro pessoal. Na verdade, eu agradeço vocês da Flanil aí pela oportunidade, né? De estar colocando algumas coisas onde muita gente não sabia um pouco da minha história, da minha passagem como treinador, né? Falando da minha vida, do meu momento hoje. Então eu agradeço a vocês por essa oportunidade de eu estar me colocando. E até, assim, é sempre interessante porque até o Adílio contou uma situação que eu não li, eu faço uma pesquisa, né, da carreira de vocês, e aí às vezes sempre acontece de falar algo que às vezes a gente não vê em lugar nenhum e isso não tem preço. Põe pra Flanil? É. Aí, tá cheio de figuras, camisas cheias de pedras aí, Adílio, Julinho, Nunes. Cara, são obrigado. Pessoas também que conseguiram uma história dentro do clube. Com certeza, cada um aqui tem uma bela história lá dentro. Uma importância, a gente, pô, já te falei aqui, né? Te agradecer, se eu ficar aqui falando é redundância, né? Não tem preço assim, tá aqui. Isso aqui eu vou fazer um DVD, mostrar para meus filhos, né? Falar aí, ídolo do papai lá, aí, tá vendo aquele cara que está vendo lá no DVD? Que eu vou ensinar ele a história do Flamengo, né? Ó, tive com ele lá, então assim, de coração mesmo, obrigado por ter sua casa. Não, eu te agradeço mesmo, tá? Dessa oportunidade aí, de falar um pouco da minha vida aí, uma coisa que muita gente às vezes não conhece, um pouco da minha história, né? Do fato de eu ter trabalhado no CFZ durante 7 anos como treinador. As pessoas acham que a minha carreira de treinador foi só apenas no Flamengo, não foi o Flamengo. Né? Teve um início muito bem antes de tudo acontecer. E para mim é uma lição, um aprendizado muito grande. Valeu, um abraço, obrigado. Flamengo joga amanhã, eu vou pra lá. Vai haver mais um baile no Maracanã. O mais querido tem Zico, Adílio e Adão. Eu já rezei pra São Jorge, pro Mengo ser campeão. O mais querido